Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista com o presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da ABI, jornalista Daniel Mazola, falando sobre comunicação no Brasil e a luta pela sua democratização. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde e voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? O programa Outro Olhar volta a debater um assunto importante, principalmente agora com o segundo mandato da presidenta Dilma, que é a questão da democratização da comunicação e qual o estágio da comunicação hoje no país. Para tal, nós convidamos o jornalista Daniel Mazola, que é presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da ABI, e também editor da Tribuna da Imprensa Online. Qual a avaliação que você faz da comunicação no país do ponto de vista dos direitos humanos e do direito de comunicação? Bom, primeiramente, muito obrigado, Moisés, pela presença aqui, pelo convite, tá? Um espaço como esse, dentro do espectro dos interesses midiáticos do país, é muito raro, tá? A TV comunitária cumpre um papel essencial para a democracia brasileira, para o pluralismo de conteúdo nacional, porque, lamentavelmente, o que nós percebemos é que o Brasil ainda está muito atrasado nessa questão de democratizar o conteúdo e dar mais acesso a vários tipos de pensamento e ao contraditório dentro da comunicação de massa. Um programa como esse só nos dá a garantia de que a gente tem a liberdade de falar e se expressar de uma forma franca e aberta com a população. Parabéns pelo programa e obrigado pelo convite. Mas, indo ao encontro da sua pergunta, a questão de direitos humanos, ela é muito preocupante dentro do setor da comunicação de massa. Por que eu observo dessa forma? Como eu acabei de falar, é muito restrito o espaço para as classes menos abastadas, para as classes menos privilegiadas terem acesso e vez na grande mídia desse país, né? E o que nós estamos percebendo nesse momento é a possibilidade de uma transição. A presidenta Dilma, como você falou, sinalizou com a possibilidade agora de poder democratizar esse espectro, né? Isso seria realmente uma grande revolução para a democracia brasileira, porque democracia pressupõe liberdade de expressão. E liberdade de expressão nada mais é do que direito humano, um direito humano básico universal. Um dos princípios da democracia é a liberdade de expressão, é a mídia plural, a mídia democrática. Você há de lembrar comigo que
nos primórdios da imprensa brasileira, no século XVIII, por exemplo, era proibido qualquer pessoa imprimir um folheto aqui nesse país na época do Brasil colônia. Qualquer pessoa que tivesse a audácia de imprimir um folheto, um livro, qualquer coisa que fosse naquele período, ou até uma gráfica, era condenado à morte. Está lembrando agora que acabou de ser condenado à morte na Indonésia um brasileiro por tráfico de droga, uma coisa abominável, né? Porque entendo que a pena de morte vai contrário ao direito humano, né? Eu acho que a pena perpétua seria mais adequada até, né? Ou uma pena muito dura. Agora, pena de morte, sinceramente, eu sou o contrário. Eu acho que qualquer defensor de direitos humanos, por mais perverso que seja o indivíduo, a pena de morte não cabe, em hipótese alguma. E no Brasil colônia não podia imprimir? Brasil colônia, Moisés, até 1808 não se podia imprimir nada nesse país. Era uma exclusividade, um monopólio de Portugal, da metrópole, né? Qualquer um que viesse a imprimir qualquer coisa era condenado à morte, sumariamente condenado à morte. Isso prova o poder que exerce a comunicação, a mídia, os livros, a televisão, o rádio, hoje a internet, né, junto à sociedade, né? Só em 1808 é que saiu o primeiro jornal, o Correio Brasiliense, isso porque foi autorizado. E ele saiu de Londres, né? Saiu de Londres, demorou meses para chegar no Brasil, quer dizer, com notícias muito defasadas, certamente, apesar que a coisa na época não era tão acelerada como hoje, mas certamente chegou, mas mesmo assim foi o início. Foi o início da gente poder se expressar, da sociedade, de pessoas como você, como eu, tem a liberdade de expressar nosso pensamento, né? Isso demorou, eu vou dizer a você, durante muito tempo, só a imprensa chapa branca tinha vez nesse país, né? Os jornais dito anarquistas, socialistas ou contra-hegemônicos, só lá para meados do século XIX, fim do século XIX, aqui em Niterói, foi lançado em 1859, alguma coisa assim, não vou com precisão agora no 64. O primeiro jornal socialista, o primeiro jornal que tinha um viés, um pensamento mais voltado para os trabalhadores. Os trabalhadores, exatamente. Dos operários. Isso. E a gente percebe que até hoje isso perdura. Perdura ainda essa lógica perversa de dominação, de coesão da sociedade via os meios de comunicação de massa. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já. Um abraço. Olá. E eu tô aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você?
Vamos voltar aqui a conversar com o Daniel Mazzola, que é presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da ABI, além de editor do site da Tribuna da Imprensa Online. Daniel, você falou da questão da mídia impressa, né? Dos jornais, etc. Tal, que houve esse avanço que você disse no sentido de qualquer grupo econômico, pessoas, pudesse imprimir. Por mais que a gente sabe que aí há uma dificuldade do ponto de vista econômico, né? Nem todo mundo pode montar uma gráfica ou ter condições de fazer. Mas, independente disso, é livre atualmente no país qualquer pessoa que queira imprimir uma revista, um jornal e tal. Isso não há nenhum problema. Poderíamos ter... Nós temos quantos milhões de habitantes? 200 milhões. Um pouco mais. Um pouco mais de 200 milhões. Então, a gente poderia ter 200 milhões de revistas. Claro. 400 milhões de revistas, se cada um fizesse 2 revistas, etc. É óbvio que isso aqui é só conceitualmente, teoricamente. Agora, do ponto de vista dos outros meios que surgiram, o rádio, surgiu a televisão, você estava lá em 1800 e pouco, eu já estou avançando aí para o início do século XX, né? O rádio e a televisão, por exemplo. Aí já é concessão pública, aí a conversa já é diferente, porque você não pode ter 200 milhões de rádio. Claro. Você não pode ter 200 milhões de televisão. Não porque não se tenha dinheiro para isso, mas é porque o espectro eletromagnético da transmissão de áudio e vídeo e da transmissão de áudio no rádio não permite. E aí é que entra a questão, inclusive, social de maior relevância, não? Correto. Mesmo a gente estando hoje ainda limitado, com essa nova transição, essa convergência da mídia eletrônica com a internet, a coisa se ampliou muito mais. Claro. Muito mais. Hoje é possível, sim, se ter num canal aberto, na grade aberta de televisão VHS comum, mais de 200 canais. Mais de 200 canais, tranquilamente. Porque a tecnologia já permite isso. Mas vamos voltar mais um pouquinho, Moisés. Um grande momento da comunicação no Brasil foi o lançamento da televisão, que você lembrou agora, da Rádio Nacional, nos primórdios, que foi massificando a coisa e levando a população para esse modelo, o modelo audiovisual, primeiro o modelo do áudio, o modelo radiofônico e depois o modelo televisivo. Só que durante muito tempo tudo era feito ao vivo, não existia videotape e não existia ainda a tecnologia de micro-ondas, né? Um dia a ciência evoluiu, meados dos anos 60, e veio a tecnologia micro-ondas, permitiu as redes de televisão. O primeiro grande empresário, grande entre aspas, do setor, foi o dono da Time Life, do grupo Time Life, que conseguiu ter uma abrangência muito grande dentro dos Estados Unidos e no mundo. Através do grupo Time Life, muitos outros conglomerados de comunicação foram sendo forjados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. O presidente da Time Life era casado com uma embaixadora americana, uma das primeiras embaixatrizes, se não me engano, que tinha poder dentro do governo americano. E ela morou na Itália, morou no Brasil, ia pulando de embaixada em embaixada. Quando ela esteve aqui no Brasil, em 1962, por aí, ela conheceu o senhor Roberto Marinho, que ainda não era esse grande mega empresário que nós conhecemos até pouco tempo atrás, que faleceu há algum tempo, mas que até hoje está no nosso inconsciente coletivo. Uma figura que teve um poder muito grande na comunicação brasileira e ainda tem, a sua família tem um poder muito grande. E nesse período, Moisés, eles conseguiram, num acordo muito bem feito, trazer a Time Life para o Brasil num acordo com a rede, na época era Jornal O Globo e Rádio Globo. E a partir dali montarem uma emissora de televisão. A partir daí fizeram um acordo, montaram uma emissora de televisão, pegaram o know-how da Time Life e estruturaram a Rede Globo aqui no Brasil. Agora é importante registrar, você certamente vai registrar isso, que isso foi um contrato de gaveta, né? Sem dúvida. Ilegal. Completamente. Contrário às leis brasileiras. Exato, bem lembrado, muito bem lembrado, mas eu ia tocar nesse ponto. E tudo isso à margem da lei. Tudo isso fora... Clandestinamente, assim. Fora das convenções legais do país. Clandestinamente. Claro. É uma forma, vamos dizer assim, marginal. Uma intervenção americana, né, nos meios de comunicação. Bem lembrado, com um interesse muito claro de intervir ideologicamente no país. De ganhar, vamos dizer, aquele velho chavão, corações e mentes
né, ganhar a população e a sociedade para os interesses políticos norte-americanos. Só que aquele momento de pêndulo entre comunismo e capitalismo que o mundo passava, da Guerra Fria, levou o país ao golpe militar de 1964, ao golpe civil-militar, eu chamo de golpe civil-militar com apoio da CIA, em 1964. O que claramente facilitou para a família Marinho essa ascensão muito rápida, porque eles entraram num acordo com o governo militar e viraram uma espécie de porta-voz do regime. Isso. Né? O que fez com que o Brasil, até hoje, Moisés, virasse refém dessa lógica. Até hoje, quase 80% do conteúdo produzido de audiovisual no país, os produtores, todos eles são da Rede Globo, a maioria deles. Porque eles têm a máquina de todo esse mercado ainda. Durante 40 anos eles conseguiram o controle disso e ainda conseguem, ainda em 2015, exercer um poder tal que 80% de tudo que é produzido no país passa pelas organizações Globo. Tudo de audiovisual passa. Então essa questão da nossa presidenta Dilma Rousseff hoje é fundamental. O ministro Berzolini tem uma tarefa hercúlea, não vai ser nada fácil. O senador Álvaro Dias, o senador Pedro Simon, principalmente o Roberto Requião, eles têm batido muito nessa tecla há muitos anos, de que haja uma descentralização, haja uma fragmentação desse processo no país. Eu costumo dizer que o jornalismo, Moisés, tem uma missão. O jornalismo precisa servir, ele tem a necessidade, a obrigação de servir como uma espécie de sacerdote da verdade. Nós, profissionais de comunicação, precisamos servir como uma espécie de sacerdote da verdade. Esse negócio de que a mídia é imparcial, isso é um mito. Não existe imparcial. Isso é uma conversa fiada que interessa aos grandes monopólios de mídia. Isso é uma conversa fiada por quê? Não que os jornalistas sejam mentirosos ou tendenciosos, nada disso. É que cada pessoa, você assiste um episódio, 10 pessoas assistem o episódio. Você pede a cada uma para contar aquele episódio, elas vão contar cada um com um detalhe destacado e tal. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Sim. Então, quando se fala isso, não há nenhum demérito ao jornalista. O que eu acredito que você esteja denunciando é a hipocrisia de achar, sim, como nas universidades se fala que o jornalismo é isento. Não existe isenção, não existe. Porque ninguém conta uma história isenta. Por quê? Porque a pessoa, ela tem uma visão da vida, ela tem um acúmulo cultural, ela tem um conhecimento. E sempre... Convicções também. E convicções. E ela vai sempre, mesmo que não queira, de alguma forma, ela vai expressar aquilo numa história que ela contar. Agora, o que eu queria trocar um pouco de ideia com você, Daniel, é o seguinte, veja. Muita gente defende a democratização da comunicação. Claro. Mas eu acho que existe uma confusão aí, quer dizer, dos diversos segmentos que lutam no campo da esquerda, no campo democrático, no campo popular, da mobilização, que é o seguinte, primeiro, o que nós queremos com a democratização? Então, eu estou falando porque nós participamos, como TV comunitária, etc., da primeira Conferência Nacional de Comunicação, a primeira Confecom, que foi feita no finalzinho do governo Lula, sob a direção do Franklin Martins, que era que é um cara muito legal, claro. Eu conheço o Franklin. Claro. Veja bem, mídia impressa é mídia impressa. Claro, então, quer dizer, são empresários que detêm... A mídia impressa é o seguinte, o que eu acho que a gente poderia avançar na mídia impressa? Porque não é uma concessão pública. Isso, são exatamente. Das suas empresas. Então, a mídia impressa, o que eu acho que a gente tinha que exigir, avançar, é o seguinte, é que a gente, eu e você, por exemplo, vamos construir uma cooperativa de jornalistas e vamos ter um jornal. Claro. E vamos ter financiamento. Isso. E tal. Estatal. Então, quer dizer, criar condições para que surjam outras vozes, como você falou, de conteúdo. Exato. Na mídia impressa. E o que você acha dessa questão da mídia impressa? Por quê? Você falou da internet, né? A internet permite que você tenha uma ampliação, que eu acho que isso foi fundamental, inclusive, na última eleição. Certo? Que você tenha um espaço amplo e tal. Agora, do ponto de vista da concessão pública, que é um outro assunto. Então, quer dizer, eu acho que a gente deveria, primeiro,
do ponto de vista da mídia impressa, que medidas você sente que são importantes para a gente tocar, certo? No sentido da mídia impressa, por não ser uma concessão pública, porque cada empresário tem a liberdade de escrever, quer dizer, na verdade não é ele, de tocar suas redações como lhe convém, né? Vamos de modo bem prático. Existe um jornal chamado Brasil de Fato. Bom, o Brasil de Fato, ele pertence a uma organização, um movimento social, que é o Movimento dos Trabalhadores, o MST, né? Ele tem uma linha editorial voltada à luta dos trabalhadores. O jornal O Globo, o jornal O Dia, são empresas privadas. São empresas privadas que têm a liberdade... Tribuna da Imprensa Online, Tribuna da Imprensa que já Online. foi impressa e... Sim. E agora... Que até 2008, dezembro de 2008, estava nas bancas, desde 1949, e foram interrompidos a impressão das suas edições naquela data, naquela fatídica data. Bom, hoje a Tribuna sobrevive no site, sobrevive na internet. Eu estou com essa missão de tocar o site Tribuna da Imprensa Online. Nós temos grandes colaboradores, grandes colunistas. Temos lá ainda o companheiro Carlos Chagas, o companheiro Sebastião Neri, colaboradores como Emanuel Cancela, do Sindipetro, Wilson de Carvalho, que é um conselheiro da ABI, Miranda Sá, que é um conselheiro da ABI. São muitos. Eu não vou... Inclusive, o companheiro que está agora sendo perseguido como fosse um criminoso, meu Deus do céu, um colaborador nosso, rapaz. Deixa agora, me deu branco, eu não vou lembrar o nome do cidadão. Ele tá como a Sininho, aquela Sininho e outros, sendo apontado como tendo feito baderna, quebrado espaço público, banco, feito coisas que eu sei que ele não fez. Inclusive foram lá professores dele, da UFRJ, que ele é um estudante de História, foram lá defendê-lo, dizer da idoneidade do rapaz e o quanto ele é importante, inclusive, para essa questão do movimento social, para fortalecer a mídia democrática. Mas voltando à tua questão, eu tenho convicção, Moisés, que a gente precisa ser uma espécie de auditor, um auditor da população, um auditor popular. A imprensa tem que servir como auditor popular, auditando os poderes vigentes, os 3 poderes. Nós temos a obrigação, a nossa missão é observar, analisar, criticar, para que a população tenha ciência da gravidade das coisas que acontecem nesse país. Então, você fala auditar de um outro ponto de vista, né? de um outro olhar. O nosso programa chama-se Outro Olhar. Você está dizendo, o Globo faz auditoria no governo com o ponto de vista dos monopólios, principalmente do capital financeiro e tal. O Brasil, de fato, deve fazer essa auditoria do ponto de vista do MST, dos trabalhadores. Isso é como a Tribuna faz de uma forma mais independente ainda. Mais independente. Dá espaço para todas as correntes. Então, o que precisaria no campo da mídia, no caso impressa e até da internet, era ter um estímulo do serviço do setor público para que não só quem já tem dinheiro como capital, por exemplo, se eu tenho capital, eu posso ter imprensa. Quem não tem capital não pode ter imprensa. Então, essa lógica que precisaria de ser quebrada, permitindo, por exemplo, que organizações sociais pudessem ter financiamento. Não é dinheiro a fundo perdido, não é. É dinheiro financiado em condições para que se faça a imprensa. Caixa Econômica, BNDES, tudo mais. E que os blogs tenham a fatia da publicidade oficial, etc., para democratizar isso. Seria isso? Exatamente. Nós temos um blog com muita credibilidade, com uma audiência consistente, né, com leitores assíduos, entendeu? Uma boa audiência, e a gente realmente não tem espaço para financiamento de nenhuma espécie. A gente tem que passar chapéu, tem que pedir apoio em sindicatos, em parceiros, porque se você for bater numa Caixa Econômica no BNDES, esquece, você não tem entrada. Então, esse tipo de modelo perverso tem que mudar, exatamente por esse viés que nós temos que discutir a comunicação, a democratização de conteúdo de comunicação, para que atores como sindicatos, movimentos sociais, universidades, associações de imprensa ou de classe tenham espaço, federações também tenham a sua televisão, porque, inclusive, a tecnologia permite isso hoje com muita facilidade. A gente está passando uma transição tão grave, tão grande nesse negócio, que hoje o Netflix e o Amazon, eles nos Estados Unidos estão superando a televisão.
No Canadá, o Netflix já é a primeira audiência, mais do que a TV canadense. No Brasil, como isso é globalizado, Netflix está crescendo avassaladoramente. E a Rede Globo que se cuide. Porque o cara tá indo pro trabalho, tá pegando o seu trem da Central indo pro trabalho, ou tá pegando o seu metrô em Ipanema e indo para Botafogo, o que seja, ou tá no engarrafamento na Avenida Jardim Botânico, ele, em vez de estar vendo a novelinha da Globo na grade fixa e tradicional da Rede Globo, ele pode estar muito bem vendo um seriado, um filme do Netflix, que isso é o que está acontecendo hoje de forma muito consistente no mundo. Então essa transição está acontecendo de forma muito clara e muito rápida. E nós, que somos de mídia, somos de imprensa e temos compromisso com essa democratização, precisamos forçar, nesse exato momento em que a presidenta Dilma se comprometeu, o ministro Berzoini, de que a coisa realmente avance. E avance de forma positiva e democrática, que não fique na falácia. Daniel, a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos já, nos aguarde. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Vamos voltar aqui a conversar com o Daniel Mazzola, que é presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da ABI, além de editor do site da Tribuna da Imprensa Online. Daniel, do ponto de vista da questão impressa e também dos blogs independentes, do trabalho na internet, nós já falamos dessa questão do financiamento, que eu acho que é por onde pode se avançar para permitir uma democratização, e um outro aspecto é o direito de resposta, né, que precisa também, aí como todo mundo, tanto o Brasil de Fato, como o Globo, como a Tribuna Online, qualquer outro instrumento de comunicação, o direito ao direito de resposta quando se avança sobre direito de outras pessoas. Você acha que esse aspecto também, porque depois que caiu a lei de Segurança Nacional, ficou a lei de imprensa, né? Ficou sem essa questão e já tem um debate sobre isso. A lei de Segurança Nacional era draconiana. Claro, a lei de segurança não, é a lei de imprensa. Lei de imprensa. Isso é muito sério. Você se sentir atingido na sua honra, com acusações às vezes levianas, que a gente vê realmente que a grande mídia, a mídia hegemônica, a mídia comercial, às vezes pega muito pesado, com determinadas pessoas que interessam queimá-las, e você não dá espaço ao contraditório, você não tem direito de resposta. Isso é muito comum no Brasil, né? E como o poder, o lobby dessa turma é muito forte, seja no Congresso Nacional, seja na Justiça, geralmente fica por isso mesmo. Você viu o caso da Veja na eleição. Sim. Que um juiz chegou a dar e o Supremo, através do Gilmar Mendes, suspendeu e até hoje não se falou nada. São coisas desse tipo que deixam a gente assim muito entristecido e
e vai murchando assim a nossa esperança, mas a gente não pode perder jamais. A esperança é aquela história, o cavaleiro da esperança não pode morrer. A gente tem que manter firme a possibilidade, a tentativa de quebrar essa hegemonia num momento em que isso está muito latente, muito próximo, né? O compromisso do governo federal hoje é nesse sentido, né? A reforma política, eu escuto desde que eu sou adolescente, eu estou com 40 anos, tá? Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, 15 anos, se falava disso, né? Desde a redemocratização, desde a época do Tancredo, eles falam disso, de reforma política. Bom, mas que reforma política que vai ser feita? É reduzir para meia dúzia de partidos? É isso que eles chamam de reforma política? Né? Reforma política para quem, cara pálida? Né? Para os senhores feudais da política nacional? Para as velhas oligarquias? Bom, a gente tem que estar muito antenado e preocupado com isso. Porque, veja, essa questão da reforma política caberia uma nova entrevista, você já está convidado e tal, para a gente debater, porque isso é longo, etc., e é uma coisa mais profunda que a gente muita vontade de falar disso. Isso. Agora, vamos agora para as concessões públicas, certo? Veja, na concessão pública, diferentemente da imprensa, da mídia impressa, né, que em tese todo mundo pode lançar sua revista, seu blog, etc. e tal, na mídia televisiva e radiofônica não é possível você ter números ilimitados. Pode ter mais, como você falou, certo? Mas não pode ter... então, limite, e além do mais, veja bem, se eu perguntar a uma pessoa na rua de quem é a Rede Globo, a pessoa vai dizer que é dos filhos do Marinho. Claro. E a Rede Globo não é dos filhos do Marinho. O que é só dos filhos do Marinho, os equipamentos, o prédio, etc. Mas o direito de transmissão, sem a qual o prédio não adianta nada. Correto. Certo? Correto. É uma concessão de todo mundo, daquele cidadão que eu entrevistei na rua. Correto. Que às vezes, boa parte dele não tem essa visão. Então, é importante, nesse campo aí, se discutir a democratização. E aí, no caso, é importante também a gente entender que a presidente Dilma está falando sobre regulamentar a regulamentação econômica da mídia. Então, ela está identificando aqueles aspectos que estão na Constituição. Por exemplo, monopólio e propriedade cruzada. O que você poderia falar? Os políticos desse país, com a maior desfaçatez do mundo, não são todos, a gente não pode generalizar, que tem gente boa em qualquer setor da sociedade, em qualquer partido, em qualquer repartição, em qualquer segmento de trabalho, de mercado. Mas são muito cara de pau, muito vaselina, Moisés. Vamos dar nome aos bois. Fernando Collor de Mello é dono da Rede Globo em Alagoas. Tasso Gereissati é dono do SBT, na região dele. Ceará. O Jader Barbalho. Eu posso citar aqui dezenas dessas pessoas que são donos de rádio e de televisão. E no Maranhão? Maranhão, família Sarney, Piauí, Maranhão, adjacências, interior do estado, rádios, TVs e por aí vai. Quer dizer, essas coisas é surreal, é surrealismo puro. Eles conseguem burlar tudo e todos. É um país que a gente... Se o povo realmente não se mobiliza e vai para a rua, nada acontece. Nada acontece. Aquela rebelião, aquele levante popular que aconteceu em 2013 foi muito saudável. Foi uma escadinha que a gente subiu depois de muitos anos. Eu me lembro que a última grande, que não foi nem sombra disso, foi a época do impeachment do Collor. Eu estava na rua. Eu era estudante, eu era do movimento estudantil. Eu era vice-presidente do Grêmio na minha faculdade, na faixa. E aquilo dali foi uma coisa que me deu um ânimo danado, me deu um gás naquela época. Eu falei, a gente tem que voltar à luta política, voltar para a rua. Acabou a ditadura, isso já é passado. Nós temos que reerguer esse país, a gente tem que ter um projeto de nação. A gente tem que ir para a rua agora. Presidenta, se a senhora estiver me ouvindo, assessores, parceiros da presidenta, vamos levar a sério, vamos fazer o ministro Berzolini realmente vestir a camisa da democratização, FNDC, Fale Rio, o Barão de Tararé, a turma toda que está empenhada nisso, vamos ali dar um tem gás. Inclusive tem um projeto, né, que foi colhido assinaturas. Sim, eu fui um dos que, junto à ABI, colhi bastante assinatura. Eu coloquei à época o presidente, que à época era o presidente. Está entregue lá no Congresso Nacional, vai ser entregue ou já foi entregue? Eu acho que já foi entregue há bom tempo. Na época, o presidente Maurício Azedo, eu levei na mão dele, ele assinou. Ele assinou e falou, mas olha, esteja empenhado nessa missão, que isso aí é muito importante.
Não só para mim, mas para a sociedade brasileira, para a democracia real. Porque a gente ainda vive, lamentavelmente, uma democracia muito incipiente, muito, né, muito, eu chamo às vezes até de falsa democracia, né? Por exemplo, nessa questão da propriedade cruzada, né? Quer dizer, o cara pode ter várias empresas... o cara tem TV aberta, tem rádio, TV fechada, rádio, jornal, site produtora, etc, etc. Folheto. Então, vamos ver o exemplo do futebol, por exemplo. O cara compra um campeonato e não passa os jogos. Eu queria ver Bangu e São Cristóvão. O cara compra a segunda divisão e não passa, por exemplo. Ele passa 1, 2 jogos. Então, quer dizer, o cara paga para que ninguém ponha no ar. Então tem que pagar o pay-per-view. Ou é o seguinte, você está passando na Globo um jogo, esse jogo não passa no canal fechado. Não. Certo? E ele está passando e a Bandeirantes está no mesmo jogo. É verdade. Então, quer dizer, isso é uma coisa que, independente da questão econômica, tem uma questão do direito do na Argentina é diferente. Claro, a lei de média lá. A lei dos médios, da mídia lá, e na questão do futebol, por exemplo, o canal público também tem o direito de transmissão. Lógico. É garantia com que a sociedade, o telespectador, tenha acesso do que ele gosta. O que é o futebol, se não a maior expressão cultural da América Latina, né? Do mundo, né? Você está cerceado no seu direito de ver o jogo do América, ou do Flamengo, ou do Palmeiras, ou de quem quer que seja, qualquer time que seja. Quer dizer, é você ficar cerceado e à mercê de interesses mercadológicos. Né? Você não tem a garantia de ter um entretenimento que lhe interessa, que é saudável, né? Que vai lhe contemplar. Quer dizer, você fica à mercê de interesses de mercado. Esse ano, a Copa do Mundo que passou, mais uma vez a Rede Globo brincou com o mercado da bola. Mais uma vez, brincou com esses contratos. Mas olha, passou jogo da Copa em tudo que foi lugar. Não se engane, aquilo dali foi carta marcada. E quem dirigiu aquilo mais uma vez foi a Rede Globo de televisão. Ela é que determinou quem poderia passar, como poderia passar. Os maiores contratos, 90% de tudo que foi bolo de publicidade foi para ela. Tá entendendo? Isso desde 1970, desde que começou a primeira transmissão ao vivo. E teve uma denúncia lá em 2002. Que não pagou. Não, que eles não pagaram os impostos. Não pagaram os impostos, eles exatamente. Foram para um paraíso fiscal. Isso. Fizeram a operação lá e esconderam a operação. Até que foi descoberto. Eles diziam que não sonegaram e depois, com refis, eles pagaram. Né? Sim. Não só essa... E aquelas manifestações na internet que levantaram essa questão e que a Globo teve que se defender. Exatamente. A internet hoje é um canal fantástico da democracia. Se não tivesse essa evolução da internet, das redes sociais, a gente estaria ainda nos anos 70, nos anos 80. Sem a possibilidade do contraditório, do debate, do levante, tá entendendo? De mostrar a realidade por um outro viés. Tá entendendo aquilo que você falou? Porque é triste a gente saber que a maioria continua acordando e dormindo e seguindo uma grade televisiva e não consegue enxergar que existe a possibilidade de você ter outras informações e que as informações podem ser trabalhadas de outra forma. O conteúdo pode ser produzido de outra forma. Você falou da sonegação. Hoje são mais de 2 trilhões que a Rede Globo deve. 2 bilhões, me perdoa. Falei, desculpa, já foi. Estou falando já de dívida pública. Estou com a dívida pública na cabeça. Mas 2 bilhões, se eu ou você fizermos uma brincadeirinha com o fisco, mas dá um problema danado, Moisés. Não, e além disso, quer dizer, se a gente seguir a Constituição, a Constituição tem um capítulo que trata da comunicação social. Sim. Então é o seguinte, não pode ter monopólio. Então, parece que o governo Dilma, pelo que foi colocado, vai discutir essa questão da regulamentação econômica da mídia. Então, para pôr fim aos monopólios e a propriedade cruzada. E aí, agora o PT tem um blog, né, da Dilma, que é controlado pelo PT. Não sei se você viu a notícia essa semana que passou, agora, no final de semana. E a Bert lançou uma nota. E a Bert lançou uma nota dizendo o seguinte: a comunicação e a mídia já é regulamentada no Brasil.
Deixa tudo como isso tá, é o tá quê? bom, né? Tergiversar. Não, que há alguma regulamentação, óbvio, senão não existiria empresa. Mas mesmo essa que está aí, ela é burlada. Eu sei, e mesmo a que está aí, ela é insuficiente. Também. Há uma regulamentação, Também. claro, pô. Quem é que pode ter TV, quem não pode? Tem um grau de regulamentação. Mas do que está se discutindo não é que não há nenhuma regulamentação aberta. Sim. Ninguém está dizendo que não há nenhuma regulamentação. Sim. O que está sendo dito é que precisa regulamentar algumas coisas, como a propriedade cruzada. Correto. E aí o cara tergiversa para enganar. Lança uma nota dizendo, já existe a lei 12.485 dos canal fechado, já existe a lei da internet, que falta regulamentar, já existe a lei e tal. Pura enganação. Nos Estados Unidos, isso tudo aí é motivo de prisão. O cara não pode jamais, não foi hoje nem ontem, já é de muitas décadas, que o cara não pode. Desde a época da Time Life, desde os anos 60. O cara não pode ser dono de televisão, dono de rádio, tudo ao mesmo tempo. Escolhe um mercado e fica ali. Se é rádio, é rádio. Se é TV aberta, é TV aberta. Se é TV por cabo, se é TV assinatura, é TV assinatura. Né? E teve o caso da Bandeirante. Eu citei aqui a primeira Confecom, que é Conferência de Comunicação. Lá, a Globo não foi, mas a Bandeirante foi. E a Bandeirante denunciou que eles têm um canal de notícia fechado, que é o Band News. E a Globo tem a Globo News. A NET, que era da Globo, não permitia que a Band News. Aí, agora já permite. Mas houve uma denúncia lá. Eu tenho Sky lá em casa, eu não sei. No caso por exemplo, da Record, não tá. A Record News não tá. Então, eles fizeram... A Band News tá. A Band News denunciou em 2009, em novembro de 2009, de que era uma maior dificuldade, uma burocracia, os custos, etc. e tal. Então, o cara é dono da TV fechada e não... Agora mesmo, eu fui para a internet, para o YouTube, eu baixei vários vídeos. Aí tem lá o Jô Soares denunciando, quando ele foi para o SBT, ele recebeu o prêmio imprensa. Ah, com o Silvio Santos, eu me lembro desse Ele vídeo. denunciou de que os comerciais dele não podia passar mais na Globo. Estaria numa lista negra do chamado macartismo brasileiro. Né? Isso. Ele até falou que ele, como recebia bem e tal, mas todo mundo que trabalhava no programa dele, estava a lista negra. A lista negra. Uma outra coisa que é criminosa, realmente criminosa, é você acabar e matar a diversidade, a cultura local. Porque a questão da rede de comunicação, né, essa coisa da rede... Isso está na comunicação. Está lá na Constituição. A cabeça de rede... Estimular a produção regional. Você não pode fazer com que a cabeça de rede passe 90% da programação para suas afiliadas. Isso é um crime. Como é que vai ficar a programação local? Como é que vai ficar o regionalismo? Como é que vai ficar a cultura lá no interior do Mato Grosso, no Acre, no interior do Rio de Janeiro, né? Porque aqui também, no próprio estado do Rio de Janeiro, tem culturas diversas, tem os caiçaras, tem uma série de coisas no nosso estado, no nosso país. Né? Muito próximo da gente, você atravessa a ponte, a cultura muda. O modo de falar, o sotaque, as coisas mudam. Os costumes mudam. Você atravessa, você anda 50, 100 quilômetros, as cabeças mudam, as pessoas mudam. A gente tem que respeitar tudo isso. Isso daí é a riqueza do país. É um país diverso, é um país continental, é um país maravilhoso, fascinante. E que, lamentavelmente, os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, através das suas redes, né, da cabeça de rede, e vamos dar nome aos bois, principalmente essa organização nefasta, que vem há muito tempo prejudicando a cultura nacional, imprime de forma constante. E sem nenhuma pressão da justiça, sem que nada aconteça, burlando tudo, burlando as convenções sociais, burlando as leis do país, burlando a Constituição Nacional. Agora, quando é a época da renovação da concessão, que é de 15 anos... E foi agora, há pouco tempo, hein? Eu sei, mas um pouquinho antes, eles passam... Circuito Nacional de Cinema, não sei o quê. Aí eles põem entrevista com Fernanda Montenegro, com não sei quem, né, para poder mostrar, tá vendo? Olha, vocês estão vendo, nós estamos defendendo a cultura nacional. O que é isso? Quer dizer, isso é cinismo, né? Voltamos já, nos aguarde. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil.
Imagine a escola dos seus filhos sem professores, Hospitais sem médicos e enfermeiros, Uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. o resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias Conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Vamos voltar aqui a conversar com o Daniel Mazzola, que é presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da ABI, além de editor do site da Tribuna da Imprensa Online. Daniel, você integra vários movimentos, você participa além da ABI, que eu tenho o prazer de estar com você lá na Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos. Com você muita satisfação, a gente pode ter a tua presença. Você, é muito bom você estar Você participa do Comitê da Copa, você participa de vários movimentos sociais. Como é que você vê a participação da população, da cidadania, dos movimentos sociais nessa luta pela democratização? Qual a importância disso e quais são os passos que você vê para diante aí? Importância enorme. Foi bom você tocar no movimento Comitê Popular da Copa. O Comitê Popular da Copa, ele nasceu exatamente pela necessidade de que os mega eventos, né, esses maiores eventos do mundo, que são ótimos, que venham para o Brasil, ninguém é contra. Eu sou a favor que a Copa do Mundo seja feita no Brasil, foi feita no Brasil. Sou a favor que as Olimpíadas de 2016 sejam no Rio de Janeiro, na minha cidade. Pô, isso é ótimo. Isso é um relevo, isso é uma importância, isso vai para o mundo. Agora, isso tem que trazer, acarretar benefícios para a comunidade local, né? O Comitê Popular da Copa, ele pensa e estuda exatamente que tipo de impacto que esses eventos vão trazer para a cidade, né? Em 2009, eu conheci o pessoal do comitê, que na época era sobre o Pan-Americano ainda, tinha passado no Pan-Americano, e começaram a construir a história do Comitê da Copa. E eu demorei um tempo para conseguir levar essa turma para a ABI. Tive que convencer o presidente Maurício Azedo, ele foi muito sensível, entendeu? Nós levamos para a ABI. E o Comitê da Copa, ele atua na ABI. Ele acontece as reuniões toda terça-feira na ABI, a partir das 7 horas da noite, às 19 horas, todas as terças. É uma plenária aberta e livre. Todos que estão me ouvindo, telespectadores, estão convidados, porque é uma plenária livre e aberta, tá? Não precisa ser de partido. A ABI acolhe vários movimentos. Não quer dizer que a ABI exatamente corrobore ou assine embaixo todas as ações desses movimentos. Mas ela acolhe como um espaço de democratização dos movimentos sociais, não é isso? A ABI que foi criada... A ABI também tem Modecon, né, que se reúne segundas-feiras, e outros movimentos. O Modecon foi criado, inclusive, pelo Dr. Barbosa Lima Sobrinho. Foi fundado, entre outros atores, a Maria Tibiriçá, uma série de... E o Modecon, eu fui um dos primeiros também a participar do Modecon. Ainda era garoto, eu tinha 15 anos, eu me lembro quando foi fundado o Modecon. Nós temos a companheira da TV, a Olga Amélia, minha companheira. Era secretária da época do Barbosa, também participa do movimento. Então, a ABI abriga esses movimentos, e esse da Copa, em particular, você está entendendo como... Eu estou há muito tempo representando a ABI. Já tem uns 4 anos que eu represento a ABI dentro do Comitê da Copa. É ciente da importância, porque o impacto gerado na cidade é muito grande. Na questão de habitação, é muito triste, tá? Porque, em vez de se criar espaço para que as pessoas tenham habitação, acontece o contrário, elas são removidas. Elas são removidas e, muitas das vezes, não tem para onde ir.
né? Às vezes se dá um aluguel social, se promete que vai dar e não dá. Às vezes se diz que vai se levar para um conjunto habitacional que a pessoa não vai. E quando vai, a casa dela valia 200 mil, lá vale 50 mil, um exemplo, tá? E você acha que, do ponto de vista desses movimentos sociais e a relação disso com essas mudanças de democratização da mídia, você acha que tem um espaço para ampliar esse trabalho para democratizar e tal? Porque você sabe que é um outro aspecto que eu queria, para a gente encerrar a nossa entrevista, que eu acho que, às vezes, muitos movimentos sociais não conseguem ter a dimensão, que é o seguinte: só vai haver democratização nos aspectos que dependem do Congresso Nacional se a gente conseguir, houver uma mudança no Congresso Nacional, houver uma repercussão ali dentro, houver uma maioria, etc. Porque mesmo a Dilma querendo, mesmo partidos de esquerda querendo e tal, se não tiver maioria lá, não vai mudar. Pode se acumular e tal, mas não se muda. Então, a gente precisava também de fazer uma agenda, do ponto de vista da democratização, que fosse possível a gente avançar, pelo menos essa coisa que já está na Constituição, a questão dos monopólios, regulamentar e tal. Você não acha que a participação dos movimentos sociais é fundamental para essa pressão? Sim, os movimentos sociais, dos que eu participo, eu atuo em alguns coletivos e fóruns de luta, e eu percebo que todos eles, isso daí, sem exceção, já têm a consciência de que a luta maior, a luta de todas as lutas, a mãe de todas as lutas, seja lá como queira ser dito, é a luta pela democratização dos meios de comunicação. Porque nós somos boicotados e minados diariamente por essa mídia hegemônica. Exatamente. Os movimentos sociais que se movimentam nas ruas não aparecem na mídia. Sim, exatamente. Então, essa percepção é muito clara. Isso de 2013 para cá cresceu de forma avassaladora. E uma das palavras de ódio era o quê? Hein? Você não é bobo? Você não é bobo, abaixo a Rede Globo, é isso aí, você não é bobo. Inclusive, isso já se pichava, já se escrevia com rolo nos anos 80, lá E mesmo a garotada nova de 2013 manteve isso? Manteve, e isso está crescendo cada vez mais. E já está previsto para esse ano algumas manifestações na porta da Rede Globo, em função, inclusive, da possibilidade que o Congresso, fisiológico ou não, venha a mexer com essa questão. Agora, depende de nós também. Se o Congresso não tem compromisso com isso, é fisiológico, os donos de TV estão lá dentro, nós temos que ir lá para a porta do Congresso. Isso. Temos que ocupar as galerias, não podemos ter medo. Entendeu? Agora eu me lembrei do nome, Igor Mendes. Igor Mendes é um colaborador do nosso blog Tribuna da Imprensa Online, né? E ele está também passando por essa situação. Eu nunca vi. Mas ele está preso ou está solto? Ele está preso. Ele está trancafiado, passando humilhação. Ele não é um verme, ele é um cara sério, ele é um ativista sério. Mas ele foi aquele episódio da... no episódio disseram que ele estava participando de um quebra-quebra. Ele nunca tacou uma pedra em nada, rapaz. Eu conheço o cara, a idoneidade desse rapaz. Ele é da Mídia Livre, é isso? Exatamente, ele é do Mídia Livre, do coletivo Mídia Livre, exatamente. Mas ele é um cara sério, Moisés. Ele é um estudante de história. E ele escreve muito bem. Ele poderia ser um bom jornalista. Ele faz artigos lá brilhantes. Já teve inclusive, os artigos dele são dos mais lidos no nosso blog. Só que ele não escreve há mais de um mês. Estamos com saudade dos artigos do Igor. E vamos pedir para essa justiça, pelo amor de Deus, vamos ter consciência. Vamos lidar com carinho. Isso é a juventude do país, são pessoas conscientes. Não vamos nos deixar levar por pressões mercadológicas, por pressões de poderosos, e trancafiar um rapaz como esse, amanhã depois, ele pode ser um mártir. Vai ser pior para vocês. Porque o dia, amanhã depois, isso daí toma um outro viés, um outro rumo, e um cara desse vira um herói nacional por mérito. E por mérito, porque uma perseguição, uma humilhação dessa não poderia ter sido feita. Agora, o que você falou, os movimentos sociais estão conscientes de que tem todos que abraçar essa luta. Temos que estar unidos, independente do segmento da luta. Todas as lutas estão convergindo para a luta maior. A mãe de todas as batalhas. A mãe de todas as batalhas, mas essa é democratizar a mídia. Democratizar a mídia nesse país. Essa é a grande Daniel, luta. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Outro Olhar. Obrigado. Eu já deixo um convite aí mais para frente para a gente debater a questão da reforma política. E se algum aspecto aí você precisa ainda colocar, aí a tela é sua. Não, eu quero só fazer uma convocação para que os militantes, os verdadeiros e valorosos brasileiros, lutadores, conscientes, abracem essa luta, que é a luta pela democratização da mídia. Mesmo que você não vá a uma manifestação, mesmo que você não tenha tempo ou participe de uma delas, não jogue contra.
Não jogue contra, porque você está jogando contra o futuro desse país. E o futuro desse país, um país fascinante, como continental como o nosso, demanda uma democratização plural, demanda um conteúdo que seja construído pelos mais diversos pontos de vista. E, lamentavelmente, isso ainda é um monopólio ou um oligopólio, como vocês queiram. Então, 2015 é um momento sério, é um momento da luta, é um momento pela democratização desse país, dos meios de comunicação de massa. É uma convocação que eu faço para o povo brasileiro. E você pode acompanhar outras opiniões do Daniel Mazzola no site da Tribuna Online. Isso, é só digitar tribunadaimpressaonline.blogspot.com.br. Se jogar lá no Google, né? Tribuna da Imprensa é o primeiro que aparece, é só digitar, vai estar lá o Daniel e outros colunistas de peso para você ler e apreciar. Prestigiem o nosso blog, por favor. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já. Um abraço. Olá. E eu tô aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, Hospitais sem médicos e enfermeiros, Uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada, o resultado será prejudicial a todos os brasileiros. pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.